Fala galerinha de xadrez, tudo beleza? Bom, a gente não consegue avançar do Morph, né, na nossa playlist e logo pro Steinitz, porque realmente o Morph é demais, né? É muito bacana ver as partidas do Morph e, puxa vida, é um estilo muito agressivo, muito tático, muito brilhante, né? E eu já tinha decidido por parar, mas todo mundo aí, não, quero ver mais do Morph e tal, então vambora, eu também adoro as partidas do Morph e o canal é pra vocês. Ó, nessa partida aqui ele tá encarando o Bird, o Henry Bird de brancas. O Henry Bird, bom, ele é conhecido aí na literatura enxadrística para falar dele, ó, só o lance F4 é a abertura Bird, tá? Em relação aí ao Henry Bird, é esse jogador que a gente vai ver jogar contra o Morph, tá bom? Então F4, abertura Bird. E a gente também tem na defesa Bird, na Ruy Lopes, ó, depois de E4, E5, cavalo F3, cavalo aqui C6. E bispo B5 a gente tem esse lance cavalo D4 aqui. Então é a variante Bird da defesa Ruy Lopes. Interessante, né? Então a gente tem muitas coisas bacanas aí sobre o Bird. Ele não era um jogador profissional de profissão, ele era um contador, trabalhava com contabilidade, mas ele era tido como uma pessoa que, apesar de não ser a profissão dele, ele poderia jogar contra qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer tempo, que ele teria muita chance de ganhar. Era tido como um dos melhores jogadores do mundo. E vamos dar uma olhada então nessa partida aqui. O Henry Bird está de brancas e ele não vai com a abertura Bird aqui, ele vai com E4. Temos aqui E5 pelo Morph, cavalo F3 e aqui D6, a defesa Philidor. D4 e já um lance interessante, F5, né? Eu vi esse lance, eu achei bastante curioso. Não me lembrava de ter visto isso antes e acho que tem suas surpresas aí. Quem sabe dá para jogar algumas partidas online aí fazendo isso. As brancas têm um lance aqui, o bispo C4, que seria um lance bastante incômodo. É meio difícil de você jogar isso aqui de pretas, na verdade. Depois de E toma D4, por exemplo, roque, simplesmente as brancas vão ficando muito bem, né? O rei vai ficando exposto aí, o rei das negras. Cavalo C6, por exemplo, E toma F5, bispo toma F5, torre E1, rei D7. É um pouco difícil de jogar isso de negras, mas deve ser interessante. Deve ser divertido aí para experimentar, né? Não parece ser muito bom para uma partida pensada e nada disso. Mas é o Morph jogando, né? Então, o Morph pode. F5 foi jogado. Cavalo C3. F toma E4. Cavalo toma E4. D5 atacando aí o cavalo. E as pessoas... É engraçado, né? O Morph ele tinha uma coisa de se impor, né? Contra o adversário. Aqui o adversário não veio... Né? O Bird não veio com o cavalo aqui de em G5, que parece ser um lance um pouco mais ativo, né? Por exemplo, depois de E4, cavalo E5, esses dois cavalos entrando, ameaçando a entrada em F7, né? Cavalo H6, por exemplo, e bispo E2, me parece que aí as brancas têm uma posição bacana, né? Mas depois de D5, o Bird foi para cavalo G3, um lance um pouco mais conservador aí. A partida seguiu com E4, cavalo em E5, cavalo em F6, bispo G5 cravando aí o cavalo. Bispo D6, cavalo H5 e agora dois ataques no cavalo aqui. Esse cavalo está cravado, né? Não pode capturar senão está caindo a dama. Roque simplesmente, dama D2 e aqui dama em E8, tirando a dama da cravada, fazendo uma pressão em E5, fazendo uma pressão em H5, um lance interessante. Aqui o Bird continuou com G4, né? Um lance bastante ambicioso, aí, agressivo, né? Partindo para um ataque realmente, mas o Morph se aproveita de um tema tático aqui. Bom, G4 é a base da defesa desse cavalo, então ele ataca aqui na base. Depois de cavalo toma G4. Cavalo toma G4 não é bem um sacrifício, porque agora está caindo aqui em H5, né? Dama toma em H5 foi jogado. O cavalo volta para E5, né? O bispo está defendido aqui pela dama. Cavalo C6 simplesmente, desenvolvendo mais as peças. Bispo E2 atacando a dama, dama em H3. Cavalo toma C6, B toma C6, bispo E3. Torre B8, colocando então essa torre na coluna semiaberta, já ameaçando o peão. E aqui o Bird faz o grande roque aqui. E me parece que o Bird está bem na posição, conseguiu, né, se defender bem aí. O Morph também conseguiu eliminar todas as ameaças. Bom, o Morph tem um peão a mais aqui já na posição, são 7 peões contra 6 das brancas, mas são peões dobrados e tudo mais. É uma posição interessante. Se você deixa essa posição no computador, ele fica em dúvida entre alguns lances, né? Ele fica em dúvida entre o lance bispo B4, ele também às vezes pensa em jogar bispo G4, bispo E6, rei H8. O computador não consegue muito encontrar um plano, na verdade, nessa posição para as negras,
né? E aqui o Morph consegue encontrar um plano fantástico, gente. É inacreditável o que o Morph joga nessa posição, é inacreditável a sequência de lances que o Morph joga nessa posição. E se você quiser encontrar, então, é necessária muita criatividade nessa posição para você encontrar a sequência do Morph. Espero que você encontre, vale a pena, a título de diversão aí, dar um pause e tentar encontrar a sequência do Morph. Você jogaria, será, essa sequência numa partida pensada contra um dos melhores jogadores do mundo? Tomara que sim. Aqui o lance jogado pelo Paul Morph foi o lance torre toma em F2. Você vai falar, como assim, né? Como assim? É uma torre por um peão, né? A partida seguiu com bispo toma em F2. E agora, gente, qual será que foi o lance jogado pelo Paul Morph aqui? Por que será que ele sacrificou uma torre por um peão em F2? Bom, se você está pensando que é o garfo aqui, ó, se você está pensando que é E3, não tem como, né? Simplesmente bispo toma E3, tá? E as brancas e as pretas não tem nada em troca. Então não é E3. Bom, não é bispo... Aqui não dá para jogar bispo em F4, né? Esse bispo não está protegido por ninguém. Não é nada disso, né? E o lance, então, jogado pelo Paul Morph, espero que você tenha encontrado, é o lance dama em A3, pasme. Esse foi o lance jogado pelo Paul Morph. Calma, não estou entendendo nada. Pois é, esse é o Paul Morph. Bom, aqui não dá para as brancas capturarem a dama. Simplesmente bispo toma em A3 seria um belíssimo de um checkmate, né? O rei aqui estaria impossibilitado de se movimentar pelas próprias peças e de sair dessa coluna, de ir para a coluna B por conta da torre, né? Então seria um belíssimo de um checkmate. Mas dama A3 não é apenas uma jogada de efeito que depende das brancas errarem para ganhar. Dama em A3 está ameaçando dama toma B2 com checkmate, né? E aqui é difícil das brancas se defenderem, né? Não dá para jogar, por exemplo, vamos pensar aqui, ó, se jogar dama em C3, simplesmente dama toma em A2 aqui, a posição é muito forte, ó, rei D2, bispo B4 teria aqui, ó, simplesmente vencendo a dama, e já uma posição vencedora aqui para o Paul Morph, tá? Então é muito difícil, depois de dama 3, das brancas encontrarem um lance. O Bird encontra o melhor lance aqui da posição, que é o lance C3. Agora a dama está defendendo aqui em B2. E será que tem compensação aí? O Paul Morph sacrificou uma torre? Vamos dar uma olhada na continuação. Dama toma em A2. E agora realmente as brancas têm que tomar cuidado, né? Se jogarem um lance errado, por exemplo, se jogarem aqui dama C2, com ideias de dar casa para o rei, de poder cobrir cheque e tudo mais, as pretas ficariam muito bem aqui com o bispo F4 cheque. E aí o rei não tem muito para onde ir, né? Teria que cobrir com a torre aqui. E aí depois, bom, dá até para jogar um bispo F5 aqui também seria forte, ou simplesmente bispo toma D2, rei toma D2, torre toma B2, já seria uma posição vencedora para as negras, né? Então é muito perigoso aqui, depois de dama toma em A2, o Morph continua com muitas ameaças, e aqui mais uma vez o Bird vai para o melhor lance da posição, que é o lance B4, né? Oferecendo aqui realmente a troca de damas, defendendo toda a posição, fechando o bispo, fechando a torre, agora esses peões estão muito bem protegidos, né? E vamos dar uma olhada como é que continua, então, o Morph, ele, claro, não pode trocar a dama aqui, senão acaba todo o ataque dele. Ele continua aqui com dama em A1, cheque. Bom, agora o rei só tem uma casa, rei C2. Dama A4, cheque. E aqui, rei B2 foi jogado e o Morph continua de forma brilhante. Você pode estar falando, poxa, aqui não podia jogar rei C1? Poderia. No mínimo, o Morph poderia ficar repetindo o lance, né? Com dama em A1. Rei C2 dama em A4. No mínimo ele poderia fazer isso. Mas ele também poderia continuar de uma outra forma e a gente vai voltar aí no final da partida, tá bom? Para dar uma olhada nessa posição. Mas depois de dama A4, o Henry Bird não tá acreditando no que tá acontecendo, ele não tá afim aí de ficar repetindo o lance, de aceitar um empate numa posição dessa. Não é possível, né, que dê para se jogar a torre toma em F2 e depois dama 3. Não, esse cara tá viajando. Rei B2 foi jogado. Bispo toma B4. Mais um sacrifício aqui do Paul Morph. C toma B4. Torre toma B4 cheque. E aqui realmente não dá para você tentar fazer alguma outra coisa, né? Rei C1 vai tomar checkmate aqui em 2 lances. Seria um belíssimo de um checkmate. Então aqui realmente tem que sacrificar a torre. Depois de torre toma B4. Dama toma B4 foi jogado. Dama toma B4. Rei C2. E aí tudo bem, né? Você pode estar pensando, bom, aqui o Morph tem uma dama por 2 torres. Um bispo por um bispo. Só que ele tem 5 peões aí pelo outro bispo, né? São 7 peões contra 2.
O Morph tá bem melhor, mas mais do que isso, né? Esse rei tá exposto, né? A gente tem um lance perigosíssimo aqui jogado pelo Polmorph, que foi o lance E3, um lance que exclama, um lance maravilhoso. Não apenas atacando aqui o bispo de F2, mas também abrindo possibilidade do bispo de Casas Claras jogar agora, né? Bom, bispo também 3 foi jogado, bispo F5, cheque, e agora torre D3, né? Não dá para cobrir de bispo aqui? Não dá, tá bom? Se cobrisse de bispo, dama C4, cheque, aproveitando que o bispo aqui não pode capturar a dama, estaria cravado, né? E aí depois de rei B2, bispo toma, uma posição completamente vencedora aí para as negras, tá bom? Então não dá para cobrir de bispo ali. Depois de bispo F5, cheque, a torre D3 foi jogado, cobrindo então cheque. E a partida seguiu com dama C4, rei D2, e não capturando a torre aqui, mas o Morph vai para uma sequência mais forte, com dama em A2, cheque. E depois de rei D1, dama B1, cheque. E nessa posição, então, o Henry Bird abandonou a partida, tá? Abandonou, bom, tá caindo aqui de cara, né, essa torre aqui. Se o rei sair, né, para D2, cai a torre lá em H1, a outra torre está ameaçada, enfim. E se cobrir aqui com o bispo C1, simplesmente o bispo toma D3, também já seria vencedor, né? Então, muito forte realmente a posição do Morph, incrível, incrível a visão de jogo do Morph. Vamos voltar lá na posição depois do grande rock, né? Puxa, quem que pensaria no lance torre toma em F2 seguido de dama em A3, né? Fantástico, realmente precisa de muita criatividade, muita imaginação. Espero que você tenha conseguido, né? Realmente é fantástico. E depois então de torre toma em F2, bispo toma em F2, dama A3, a gente ia comentar um lance aqui depois de C3, dama toma em A2, B4, dama 1 cheque, rei B2, dama 4. A gente comentou o que aconteceria, né, se ele aceitasse então o perpétuo e fosse para rei C1, e vamos dizer que as pretas não queiram dar o perpétuo. Será que as pretas podem vencer nessa posição? Vamos dar uma olhada. Provavelmente nessa posição haveria uma continuação aqui com, vamos pôr aqui, ó, bispo toma B4, se quisesse tentar vencer, né? C toma B4, dama 1, rei C2. Aí poderia aí mais uma vez repetir alguns lances, né, se quisesse por empate. Mas se não quisesse por empate, será que daria para vencer? A polêmica toda até hoje gira em torno disso, tá bom, pessoal? Ninguém tem uma resposta. É muito difícil de você analisar essa posição, né? A gente tende a querer ir pro empate, mas se a gente quiser uma vitória, assim, por exemplo, com torre toma aqui em B4, é muito difícil da gente analisar. Existiria o lance dama G5 aqui, por exemplo, né? É uma posição bem polêmica. Não temos uma resposta desde a época do Morph, se haveria essa continuação, se essa continuação seria vencedora. Muitas pessoas já tentaram fazer essas simulações nos melhores computadores e cada um chega a uma conclusão. As possibilidades são tantas, né? E não é uma posição muito fácil e simples de analisar. Fica aí o exercício, o PGN da partida está aqui na descrição do vídeo. Se você quiser colocar essa posição até no seu computador, fazer as análises aí com as ferramentas, com o Stockfish, quem sabe você tira uma conclusão. As poucas análises que eu fiz tenderiam aí ao equilíbrio, mas desde que as brancas encontrassem toda hora os lances mais precisos e as pretas também os lances mais precisos. No mundo real isso aconteceria? Não sabemos. Morph é Morph. Na minha opinião, a probabilidade maior é que o Morph poderia ganhar a partida pelo seu brilhantismo tático, pela sua visão e capacidade de profundidade de cálculo e de análise, né? Mas será que pelos computadores haveria alguma sequência de empate forçada? Essa resposta não temos até hoje. Talvez nunca teremos, não sei. Pessoal, muito bacana. Fica aí a polêmica, fica aí o exercício. Quem quiser fazer a lição de casa. De qualquer forma, é uma partida genial e muito interessante aí do Morph. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado aí mais uma vez pela audiência. Um grande abraço para todos vocês, pessoal. E até a próxima. Valeu!